Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito da biotecnologia. Mas antes, vamos para aqueles avisos. Então, a questão aí, né? A nossa aula, que vocês podem ver pela TV, mas também vocês podem baixar o aplicativo e poder interagir conosco em tempo real, gente. Imagina vocês dizendo o nome da escola de vocês, falando o nome de vocês, respondendo nossos questionamentos, fazendo pergunta no momento ao vivo. Isso é muito legal. Mas, para isso, vocês precisam, né? Pegar aí na escola de vocês o número da matrícula e com a data de aniversário de vocês, vocês vão poder ter esse aplicativo. E aí agora, olha, a gente vai ter aí na tela 2 QR Codes, esses QR Codes vocês vão apontar a câmera de vocês e vão poder baixar e fazer o que eu estou colocando para vocês, dizendo que participar da nossa aula ao vivo é muito legal. Mas, além da TV e do aplicativo, vocês podem rever essa aula, não só essa, como todas as nossas aulas. Aí a questão no YouTube, gente. Lembrando que no YouTube vocês têm lá um chat, que a gente também pode fazer lá um bate-papo. Coloca lá a sua pergunta, diz o nome daí da sua escola, para a gente aqui, no momento ao vivo, agradecer aí o incentivo que os professores, que os coordenadores e gestores estão fazendo para que vocês possam assistir a nossa aula. Além também de responder algum questionamento que você tenha deixado lá, não é? E aí não esquece também, se está gostando, dá um likezinho lá para incentivar aí o nosso trabalho. Mas, além de tudo isso, gente, a nossa escola, ela tem aí vamos dizer assim, um cuidado para que todos possam participar. E nessa participação, a gente conta aqui, olha, com a língua brasileira de sinais. E o nosso querido Crisma está aqui, ó, se esforçando, dando o seu melhor para que essa aula também chegue até você. Então, vamos todos juntos, né, tentar aqui, olha, nesse momento, conversar e discutir com vocês essa questão aí da biotecnologia. Mas, além de todos esses avisos, a nossa turma aqui de ciência está sempre integrado à questão aí do mês. Qual é a campanha em relação à nossa saúde que está sendo feito? E nós estamos no Outubro Rosa, né? Lembrando que um toque que salva. Nós temos aí esse QR Code que vocês vão poder apontar e abrir aqui, olha, essa agenda. E com essa agenda, vocês vão saber aonde está o mamógrafo móvel. Hoje o mamógrafo móvel está aí, ó, no Centro de Saúde, professor Joaquim Cavalcante, né, lá na Avenida do Forte, né, em Torrões. Vejam que legal. Avisa aí a vizinhança, as madrinhas, as tias, as avós, as mães, que esse mamógrafo móvel está aí paradinho, aguardando, né, para fazer aí a mamografia e outros exames também, voltados aí à saúde da mulher. Mas, para a gente ainda falar um pouquinho a respeito desse Outubro Rosa, eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas a vocês e também dar um recadinho para a gente a respeito aí do câncer de mama. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Tudo bem, pessoal? Então, em relação ao câncer de mama, é muito importante você conhecer seu corpo, fazer o toque realmente, ver se realmente existe alguma coisinha e aí procurar o médico. Então, essa campanha de conscientização é realmente para conscientizar você dos cuidados, do tratamento, o alerta para o tratamento. Se descoberto precocemente, tem cura, não é? Então, em cada 3 pessoas que se cuidam, que se tocam, uma pode ser curada, pessoal. Então, se descobrir em tempo hábil, se descobrir mais cedo. Então, é também uma campanha para alertar para o tratamento, para o diagnóstico, conscientizar as pessoas que evitar mais questão de mortalidade, se a gente descobrir mais cedo. Então, fiquem atentos, conversem com a família toda, alertando aí essa questão do Outubro Rosa e dessa campanha de conscientização que acontece sempre. Tá certo, pessoal? Legal, professora Cláudia, né? Veja aí, gente, o recadinho, né? E o nosso pedido é que você também multiplique aí esse nosso apelo, né? De todos procurarem, todas nós mulheres, principalmente nesse período. Vamos nos cuidar o ano inteiro. Mas se tem aí, olha, com maior facilidade essa questão desses exames, então vamos incentivar para que todas possam chegar até lá. E aí a gente vai começar a nossa aula fazendo um revendo, né? Na sequência de estudo de alimentos, nós já vimos a respeito da alimentação saudável e conservação dos alimentos. Então a gente viu aí a questão de o que é uma alimentação saudável, vimos a questão aí dos nutrientes, a importância dos nutrientes e também que esses alimentos, eles precisam, né, de um cuidado, que seria a questão aí da conservação. E existe uma infinidade de métodos e práticas que podem ser feitas na nossa casa,
mas também na indústria. Mas, na continuação, ainda falando de alimento, eu estou trazendo aqui para vocês um dado muito importante. Acompanha comigo e vamos fazer essa leitura com muita atenção. E eu começo aí, né, essa leitura perguntando a vocês: você sabia? Estima-se que em 2050 o planeta Terra tem 9,6 bilhões de habitantes, quase 2 bilhões a mais de bocas para alimentar do que hoje. E aí, gente, tem um agravante: a área cultivada, porém, será a mesma. Então, como alimentar tanta gente? É esse o nosso questionamento da aula de hoje. Então, como é que a gente vai começar a pensar? Se está difícil a alimentação hoje, né? Imagine a questão aí do que eu estou trazendo para vocês em relação a esses dados. É a questão aí de 2050. O que pode ser feito? Então, a questão aí dos avanços, né? A questão aí dos estudos, das pesquisas, dos nossos grandes cientistas, a gente tem aí vamos dizer assim, um ponto para a gente poder conhecer. Será que vamos ter a resposta a partir desse tema aqui, a biotecnologia, que é o nosso tema de hoje? O que será a biotecnologia? O que é que ela pode promover em relação aí à alimentação de tanta gente? Então, fica atento, fica de olho aí nessa nossa aula, acompanha bem direitinho, para ver se no final a gente pode dizer que temos já uma luz no fim do túnel, ou seja, possibilidades de resolver esse problema de uma superpopulação que já está, né? E que vem muito mais aí pela frente. Então, vamos comigo acompanhar. Mas quando a gente fala na questão aí dessa palavra biotecnologia, é muito importante a gente saber o significado da palavra. Porque a partir do significado a gente já começa a levantar uma série de hipóteses do que vem a ser e quais são os benefícios que esse sistema, ou seja, que esse tipo de desenvolvimento pode chegar até nós. Então, vejam aí, a palavra biotecnologia tem origem grega, né? A questão aí, ó, bio significa vida, nós já vimos isso em outras palavras, esse prefixo. Técnico remete a uma técnica e logos é a questão aí de conhecimento. Então, a gente está vendo aí que essa biotecnologia está voltada para técnicas, para conhecimentos a serviço aí da vida, promovendo melhor essa vida, dando melhores condições para a vida. Mas vamos continuar, porque além dessa formação da palavra, né, a etimologia da palavra, nós temos outras informações aí muito importantes a respeito desse tema. Aqui a gente vai ver um pouquinho a questão do conceito. E aí, para a questão do conceito, eu vou chamar a atenção mais uma vez de vocês e convidar vocês a lerem comigo. Vamos ler comigo aí, esse trechinho aí que eu separei como muito importante para a nossa aula de hoje. Então, leiam aí comigo, vamos lá? A biotecnologia é um dos ramos da ciência que possibilita, olha, estudos e melhoria dos processos científicos e tecnológicos com os organismos, visando a qualidade de vida da população. Então, estou trazendo para vocês aí um texto que é muito importante aí a gente parar para ler, parar para entender, porque ele está dizendo que essa é um ramo da ciência. E o que é que esse ramo da ciência faz? Possibilita melhoramentos, processos, olha, que vão aí, através de todo um conhecimento científico, de técnica científica, que tende a utilizar micro-organismos para melhorar a qualidade de vida da população. Então, com isso, a gente está vendo que existe já aí uma possibilidade para a gente começar a responder aquele questionamento do início. Mas vamos mais. O que é que nós temos ainda? Agora a gente sabe o que é, né, a questão da biotecnologia, que vai usar micro-organismos para dar melhor condição de vida, mas agora a gente quer saber o que é que essa biotecnologia faz, o que é que ela precisa. Vamos comigo? Vamos ver agora se a gente consegue colocar essa tela bem grande para vocês lerem esse textinho comigo. Vamos lá? Então, a questão aí da biotecnologia, ela reúne técnicas e ferramentas que possibilitam a manipulação de organismos vivos para fabricar ou modificar produtos. Vejam que é uma continuação daquela definição. Agora a gente está vendo que essas ferramentas, né, essas técnicas, elas vão possibilitar o manuseio, a questão aí desse cientista colocando realmente a mão na massa, como eu estou trazendo para vocês através dessa imagem.
E aí, essa manipulação de micro-organismos vivos vão ajudar, né, a modificar determinados produtos. E modificar para quê, professora? Vamos lá. Aí a gente vai ter aqui um exemplo. Eu quero que vocês parem para prestar atenção na questão do desenvolvimento, na evolução, né, das pesquisas científicas em relação à nossa saúde. Eu vou falar aqui em relação aos diabéticos, né? Que muitos deles precisam da insulina, uma substância que o pâncreas dele já não produz mais. Então, ele precisa desse tipo de, vamos chamar de medicamentos, mas é uma substância para suprir o que ele precisa. E aqui eu vou apontar para vocês que, até a década de 80, a questão da insulina, que era comercializada, né, que é colocada aí no organismo dessas pessoas diabéticas, que não estão produzindo a insulina, era retirado do pâncreas, do boi e do porco. Mais precisamente do porco. Por quê? Porque se assemelhava mais à questão humana. Mas muitas das pessoas diabéticas apresentavam alergia. Porque a questão aí, a questão do que era retirado em relação ao porco. É como se essa pessoa tivesse alergia ao porco, e aí essa alergia não seria bem-vindo esse tipo de insulina vindo desse grupo. Então, acreditam que alguns eram utilizados com boi, então não tinha muita a questão aí da alergia, não apresentava alergia, mas eram muito mais usada a questão desse processo, vamos dizer assim, dessa fabricação de insulina, a partir da extração da insulina do porco, porque assemelhava mais à questão humana. Depois da década de 80, a questão aí desses avanços tecnológicos, das pesquisas, foi visto que, a partir da extração de bactérias, era possível, e a gente está chamando aí a biotecnologia moderna, a produzir a insulina, e aquele mal da alergia já não acontece mais. Então, vejam que a ciência ela vem se modificando para melhor, né? Vamos dizer assim, não é garantir, mas proporcionar qualidade de vida. Né? A gente não garante, mas porque cada organismo reage de uma forma diferente. Mas aí vê que antes era usada de uma forma, os cientistas perceberam que algumas pessoas apresentavam alergia e tinha que parar a aplicação desse tipo de insulina, mas depois, com as grandes descobertas, com os investimentos, né, que é muito importante, e que a questão aí do conhecimento e os testes que esses cientistas vêm fazendo, foi percebido que através de um grupo de bactérias era possível também produzir. Então aqui eu estou mostrando a vocês um exemplo em relação aí a essa biotecnologia, a utilização, né, muitas vezes de micro-organismos, mas no início, até a década de 80, estava sendo utilizado, né, animais aí de grande porte, na questão aí de boi e porco, e que a questão aí das bactérias sendo importante aí nessa produção. Então, trouxe para vocês aí um exemplo como curiosidade. Mas vamos continuar. A biotecnologia ela é fundamental para a produção de diversos alimentos do nosso cotidiano. Porque se nós formos estudar a biotecnologia, é um leque. Eu aqui estou selecionando, como a gente está falando bastante de alimento, eu estou trazendo em relação à alimentação para responder aquele questionamento. Então, agora a gente parte para a alimentação. Lembra que o exemplo que eu dei anterior era a questão de um medicamento, era a questão de uma substância para suprir uma necessidade daquele grupo que não produzia mais aquela substância, que o exemplo foi aí a questão da insulina. Então, vamos conversar agora a respeito diretamente e, vamos dizer assim, pontualmente a questão aí de alimento, para a gente melhor responder aquele questionamento. E aí, vamos ver. Vamos ler esse texto comigo, que vai falar um pouquinho de como é feito isso, né? O que é que esses cientistas estão fazendo? Então, aí na tela tem um pequeno texto que vocês vão ler comigo. Vamos lá? Vamos juntos? Sintetizando industrialmente diversos compostos, com auxílio de micro-organismos, fabrica-se alimentos cada vez mais saudáveis, seguros e acessíveis com processos controlados de alta tecnologia. Então, aqui a gente está indo em busca de alimentos saudáveis, que esses alimentos eles possam ser seguros, e aí vem um grande pedido, né, que eles possam ser acessíveis a todos. Então, aí a questão de uma superprodução e de uma produção que possa chegar vamos dizer, a nossas mesas, a mesa de todos nós, isso aí vem mostrando esse potencial dessa alta tecnologia. Continuando.
Mas, professora, isso é muito recente, né? Essas novas tecnologias. A gente vai ver aí que não é tão recente, não. Olha agora esse texto. Porém, ao contrário, né, do que se pensa, a biotecnologia de alimento já é utilizada desde a civilização babilônica, na produção de pães e bebidas por meio da utilização de leveduras no processo de fermentação há 4.500 anos antes de Cristo. Professor, e o que são leveduras? A gente está falando aí também, olha, já da introdução desses micro-organismos para a fermentação. Estou falando de fermentação desses pães, estou falando da fermentação aí dessas bebidas. Então, a gente está vendo que não é algo tão recente, que a gente já vem aprendendo com os povos mais antigos, e isso vem apenas se aprimorando a partir das grandes descobertas, dessas novas tecnologias que vêm facilitando. Mas o homem já vem desenvolvendo, né, essa questão de melhoramento no que diz respeito à alimentação há bastante tempo. Mas isso foi como? E aí, a questão dessa civilização babilônica parou? Não. Olha o que eu estou trazendo para vocês. Um dos nossos cientistas mais importantes nessa área de fermentação. O cientista francês Louis Pasteur, em 1862, pesquisava o motivo pelo qual o vinho e a cerveja azedavam. Até hoje, sua descoberta é usada na conservação e asepsia de alimentos. Então, vocês vão ouvir ainda muito falar na questão aí desse nosso cientista, né, Louis Pasteur, que ele vai falar aí da pasteurização, ele vai falar da fermentação, ele vai falar da importância, né, da fervura e de ter o cuidado após a fervura para que não ocorra a contaminação. Uma dessas técnicas a gente até usa em casa. No momento que a gente prepara um determinado tipo de alimento, após um cozimento, a gente tem que ter muito cuidado de deixar a panela tampada, né? Se o prato está pronto e está esperando alguém que chegue, que a gente possa cobrir, porque esse também foi o grande cuidado, né, na questão aí das pesquisas de Louis Pasteur. E ele coloca para a gente que tudo isso, né, era preciso ter toda essa questão de conservar e a questão da asepsia. A asepsia seria a limpeza, esterilizar os objetos. Imagina na indústria esterilizar os equipamentos para a fabricação de alimentos. Lá no hospital, a asepsia, a limpeza de todos os instrumentos, né? A questão aí de uma cirurgia ou até mesmo do ambiente de um simples curativo. É preciso que esteja totalmente livre, né, de micro-organismos invasores e principalmente os causadores de doença. O que é que nós temos mais? Ainda falando da biotecnologia, hoje a gente vai conversar bastante. Olha aí a questão da biotecnologia no nosso dia a dia. A biotecnologia desenvolve pesquisas com substâncias essenciais para a produção de pães, queijo, iogurtes, bolos. Então, a gente está vendo que esses alimentos fazem parte do nosso dia a dia. E aí a gente vê a importância dessa biotecnologia. Eles são sintetizados industrialmente, com a ajuda de bactérias, leveduras, fungos, algas. E olha, pessoal, o que é que tem aí? Até alguns tipos de vírus. Então, esse conjunto de bactérias, fungos, algas e até mesmo vírus são esses micro-organismos que os cientistas conseguem, né, vamos dizer assim, prender lá no laboratório e fazer com que eles desenvolvam algum tipo de ajuda para o melhoramento de algum tipo de alimento. No decorrer da nossa aula, a gente vai ver algumas curiosidades e que alguns desses alimentos já estão na nossa mesa. Continuando. Na evolução, né? Como é que é essa questão dessa evolução tecnológica? Mas a evolução da tecnologia trouxe outras aplicações. E esses micro-organismos ajudam, né, a fabricar substâncias para realçar o sabor, agregar textura, intensificar a cor, dar consistência e até mesmo elevar a quantidade de vitaminas em alimentos. Como assim, professora? Pois é, a adição de alguns micro-organismos nesses alimentos que estão sendo aí, olha, dentro desses laboratórios, sendo, não vamos dizer fabricados, mas modificados, eles são tão importantes que eles podem até mesmo ser adicionados vitaminas. Será que a gente já estamos vivendo já essa era? Então, veja o que eu trouxe aí para vocês. Prestem bastante atenção. Estamos falando aí da biotecnologia de hoje, que é capaz de criar alimentos ainda mais nutritivos e saudáveis. Essa técnica é chamada de biofortificação. Exemplo, né? A questão aí do feijão, que a gente sabe que é rico em ferro.
Mas lá nesse laboratório, através dessa biofortificação, a gente pode ampliar essa quantidade de ferro. Né? Então, vamos dizer, em 1 quilo está dizendo que tem 30 miligramas, mas, em média, através da biofortificação, pode ampliar até a 90. Assim também vai acontecer na mandioca, na macaxeira, que não existe, vamos dizer, números expressivos de beta-caroteno, substância importantíssima, né, para o desenvolvimento do nosso corpo. E, através da biofortificação, ela pode ser significativa e apresentar dados numéricos. Também vai acontecer na questão do milho. Então, vejam que vários alimentos, eles são produzidos naturalmente, eles apresentam já a substância, mas através da biofortificação, eles podem ser manipulados e ampliar, né, esses dados para trazer para a gente uma melhor qualidade de vida, né, uma melhor nutrição. Mas olha o que eu trouxe para vocês. Mas já existem esses alimentos no mercado? O que é que vocês acham? Será que no nosso dia a dia a gente já consegue ver essa biofortificação aqui nos nossos mercados? Eu estou trazendo para vocês 2 dados bem importantes. Nos Estados Unidos e nas Filipinas. Vejam, nos Estados Unidos já existe um tipo de óleo, né, que ele é 80% menos gordura saturada do que o óleo de palma. Ele é 70% menos gordura do que a gordura vegetal. E 60% menos que o óleo de soja convencional. Então, a gente já tem aí uma luz no fim do túnel da questão de um óleo, né? Acho que logo, logo deve estar chegando aqui para a gente a questão de uma fritura saudável. E lá nas Filipinas, como eles têm uma carência muito grande, né, de beta-caroteno, já existe a adição dessa biofortificação no arroz, considerado aí, né, sendo chamado do arroz dourado, que aí ocorre essa, vamos dizer, essa adição de beta-caroteno. Mas aqui o planetinha Terra está dizendo um recadinho para a gente. Não adianta ter tudo isso. É importante que eles estejam acessíveis a todos. Então, não adianta estar na mesa de A ou B, é preciso estar na mesa de todos nós. Né? Essa biotecnologia a favor da vida como um todo. Vamos lá. Então, o que acontece aí na biotecnologia? Vamos ler mais um textinho comigo? A biotecnologia otimiza a produção agrícola. Essa produtividade agrícola vai ajudar. E se está sendo ajudado, vai ganhar o agricultor e também vai ganhar o consumidor. E como é que acontece isso, professora? Através da modificação genética, né, que tem sido possível desenvolver sementes mais tolerantes ao uso de herbicidas e mais resistentes a pragas, às doenças e até mesmo mudanças climáticas. Vejam que curiosidade, gente. Então, eu tenho aqui uma lavoura, uma cultura, que ela vai ser mais resistente à praga. Por quê? Porque foi adicionado àquela semente, isso de uma forma genética, uma modificação genética, nutrientes, e esses nutrientes não vão deixar que determinadas pragas atinjam. E isso já vem acontecendo. E será que vem acontecendo aqui no Brasil? Sim, né? Desde a questão aí de 2005, existe já uma lei de biossegurança. E essa lei de biossegurança vem mostrando isso, que é possível, que pode ser feito, e muito já vem sendo feito através aí de modificações para aumentar a produtividade. A questão aí desse consumo de alimentos que nós temos hoje, e a gente acredita que mais investimentos serão feitos para a gente poder ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação diária na nossa mesa. O que é que nós temos mais a respeito ainda dessas curiosidades? Vamos lá? Olha, existe essa modificação, existe esse trabalho, né, dentro da genética de muitas sementes, de muitas produções agrícolas. Ao longo do tempo, a biotecnologia foi se transformando, incorporando novas ferramentas e aplicações. E aí a gente vê um conhecimento muito vasto. Ó. O avanço nos conhecimentos sobre genética, microbiologia, a química, a fisiologia, a biologia molecular, entre outros, foram decisivos para o desenvolvimento do que chamamos hoje de biotecnologia moderna. Então, essa biotecnologia moderna, ela está aí, a serviço de todos nós. E o que nós lutamos aqui era para que ela seja acessível a todos, não é isso? Então, a questão que a gente está mostrando e que já está na nossa casa são os alimentos transgênicos. Então, dá uma olhadinha nesse símbolo aí,
nesse símbolozinho T amarelo, e procura aí na casa de vocês, no armário, ou quando vocês forem no supermercado, faça uma pesquisa no supermercado, se aparece. São alimentos transgênicos, são alimentos que foram modificados a partir, né, da inserção de gene de outro organismo para tornar mais resistente a praga, algumas características que são importantes. E aqui no Brasil, mais de 90% da soja é transgênica, mais de 90% do nosso milho também, e também a questão aí do algodão. Então, a pesquisa aí que eu quero que vocês façam é se na nossa mesa já tem, se lá no supermercado perto da sua casa tem, lá no mercadinho, se tem algum alimento que na embalagem apresenta esse T. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir, fazer considerações finais, e eu volto com a tarefinha, ok? E aí, professora? E aí, professora Isabel, a biotecnologia ela vem avançando muito e é isso que nós queremos. Eu tive uma visita, bem rapidinho vou falar, de um senhor do Alto Sertão, professora, e lá a palma, que é o alimento do gado, estava com uma praga e eles já estão usando, a tecnologia já chegou lá e eles já estão usando as palmas geneticamente modificadas e está dando certo para combater essa praga. Então, veja, a questão aí, né, as grandes pesquisas em relação a essa atividade, né, a essa questão da biotecnologia em favor. Será que a gente vai resolver o problema da fome com a biotecnologia? Mas eu trago um recadinho aí para vocês, uma atividade, uma sugestão de atividade. Ó. Que tal fazer uma pesquisa envolvendo outras pessoas sobre os alimentos transgênicos? Pergunta aí na vizinhança, pergunta lá na escola. Você já comeu algum alimento transgênico? Vamos ver se as pessoas vão responder. Para essas pessoas que vocês vão entrevistar, pergunta também, os alimentos transgênicos fazem mal à saúde? E aí eu coloquei a terceira questão que vocês vão aí, com a criatividade de vocês, fazer essa nova pergunta. Então, essa é a nossa sugestão de atividade. A nossa aula está ficando por aqui e eu espero que vocês leiam mais a respeito da biotecnologia. Será que a gente conseguiu responder o questionamento do início da nossa aula? Fiquem atentos e qualquer coisa, rever essa aula. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.